Mais um programa, uma conversa franca entre o jornalista José Cruz, diga-se de passagem, especialista em esportes, e nós vamos entrar nesta seara profundamente hoje, sobre as promessas não cumpridas pelo governo brasileiro durante as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. O grande momento diante de 2,5 bilhões de testemunhas foi anunciado com os atletas plantando mudas de árvores que se transformariam na floresta dos atletas e seriam apresentados como um trunfo do Brasil nas Olimpíadas de 2020. Cruz, como é que está a situação hoje? Parece que, pelo que foi publicado no final de semana e vem repercutindo no mundo todo, não foi cumprida aquela promessa feita pelas autoridades. Bom, em primeiro lugar, boa noite, é um prazer estar de volta a essa programação. E eu vou sugerir ao Lisboa da gente fazer um balanço dos Jogos Olímpicos 2016, no Rio de Janeiro, a partir dessa notícia, que ganhou destaque ontem à noite no Fantástico e hoje teve repercussão na imprensa brasileira. E a notícia de que, por ocasião da abertura dos Jogos, aquele evento maravilhoso, e que 2 bilhões de pessoas assistiram no mundo todo, o Brasil, os atletas, cada um plantou uma mudinha de uma determinada planta, todas elas nativas da Mata Atlântica, que depois, na medida que elas fossem crescendo, reflorestariam e criariam... 207 espécies diferentes. 207 espécies diferentes. Olha a riqueza, né, dessa biodiversidade brasileira, que é a Mata Atlântica. E depois se transformaria, então, na Floresta dos Atletas, no Bosque dos Atletas. Pois bem, passando 2 anos, essas mudas estão num viveiro lá no interior do Rio de Janeiro. O proprietário está arcando com as despesas, já gastou R$600 mil para poder fazer a manutenção dessas plantas, dessas mudas, e não se tem um local onde plantá-las em definitivo. Pois bem, esse é apenas um detalhe do que foi após a Olimpíada do Rio de Janeiro. Para o telespectador ter uma ideia... O famoso legado que não apareceu. O famoso legado. A palavra estava na moda. Vou fazer uma rápida retrospectiva. O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, foi a grande responsável pelos Jogos Olímpicos. Quando uma cidade se candidata, não é o governo brasileiro, não é o comitê organizador, nem o comitê olímpico. É a cidade que está entregando o seu nome, a prefeitura que está entregando o seu nome ao Comitê Olímpico Internacional e se candidatando. Quem recebeu os Jogos, então, quem venceu e recebeu, foi a cidade do Rio de Janeiro, que à época tinha como prefeito Eduardo Paes, hoje candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro. Pois bem, além da cidade do Rio de Janeiro, a grande responsável pelo mega evento, nós tínhamos também o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos. Foi criado um Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos. Tínhamos uma autoridade pública olímpica. O governo brasileiro criou essa autoridade pública olímpica, que seria a representante do governo do mega evento, já que 80% dos gastos na construção, na preparação da Olimpíada, era dinheiro público, dinheiro federal. E tínhamos o Comitê Organizador dos Jogos, cujo presidente nada mais era nada menos do que Carlos Arthur Nussbaum, que também era o presidente do Comitê Olímpico do Brasil. Vejam só, pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos, o presidente do Comitê Organizador é o mesmo presidente do Comitê Olímpico. Em nenhuma outra cidade, em Sydney, em Seul, em Pequim, o prefeito dessa cidade deixou de ser o presidente do comitê organizador. No Brasil, não. Nussbaum bateu o pé e ele quis ser o dono da festa. Vocês devem estar lembrados que Nussbaum foi preso recentemente, acusado da compra de votos para que o Rio de Janeiro vencesse a sede olímpica, como venceu, e hoje ele está
isolado e deixou inclusive a presidência do comitê organizador, que deve a bagatela de 160 milhões de reais. Os credores batem a porta do comitê organizador, que deverá terminar em dezembro desse ano, deverá encerrar as portas em dezembro desse ano, e o Brasil passará a ser conhecido como um país olimpicamente caloteiro, porque há credores internacionais também nesses 160 milhões que estão sendo devidos. Eu vou fazer um alerta aqui, porque passa despercebido, nós nos emocionamos com o recorde dos 100 metros, com o recorde dos 50 da natação, com o salto com vara que nós ganhamos a medalha de ouro, com o vôlei masculino e feminino, que são os destaques no Brasil. Nós nos emocionamos porque o esporte provoca emoção, dizem os especialistas em marketing, e emoção vende. Então é um grande negócio. Né? A marca do tênis que usa, a touca que veste, a camiseta que absorve suor, tudo isso tem um marketing por trás disso, e nós nos emocionamos e compramos a ideia e compramos os produtos também. E nos passa despercebido um pouco dos bastidores da organização desse mega evento. Pois bem, o Brasil recebeu entre 2003 e 2016 todos os grandes eventos mundiais do esporte. Começou com os Jogos Pan-Americanos em 2007, que até hoje, 11 anos depois, o Tribunal de Contas da União, em Brasília, anda às voltas com processos, com auditorias, que ainda não conseguiram fechar a conta. 2007. Recebemos os Jogos Mundiais Militares, os Jogos Paradesportivos, recebemos os Jogos Pan-Americanos, recebemos os Jogos Escolares, os Jogos Indígenas Mundiais, tudo em nível mundial. Então foi uma festa enorme, mas de forma que não foi integrada. Cada um fazia a sua festa em separado. Então o Brasil, a cultura brasileira e a organização desportiva do Brasil não absorveu o resultado desses eventos para que pudesse aplicar na pós-Olimpíada aqui dentro, e nós temos um país esportivamente forte e reconhecido. Exatamente. Então, o que acontece, para que você tenha uma ideia, o ato olímpico foi editado pela ex-presidente Dilma Rousseff. O ato olímpico era uma lei onde tinham todas as normas, todas as regras de como o Brasil receberia as 202 delegações estrangeiras. Por exemplo, atleta que era credenciado, atleta e jornalista e outras autoridades credenciadas pelo Comitê Internacional não precisavam de visto para entrar no Brasil. Essa era uma regra, era um artigo da lei. Um outro artigo sobre a quarentena dos cavalos que viriam para a competição de hipismo. Vocês não têm ideia do que é a estratégia para poder desembarcar esses animais no Rio de Janeiro e transportá-los do Galeão até para a quarentena, que ficava a 60, 70 quilômetros do Rio de Janeiro, passando pela linha vermelha. O Exército montou um esquema de segurança enorme, porque são animais caríssimos que estavam passando por ali, numa cidade violentamente reconhecida no mundo todo. Não iam virar churrasco. Não ia virar churrasco. Então, tinha isso tudo estava no ato olímpico. E, entre outras exigências, estava no ato olímpico um artigo que dizia: em caso de resultado positivo, resultado financeiro no balanço final, o superávit vai para o comitê organizador. Em caso de déficit, de resultado negativo nas finanças, o governo brasileiro pagará a conta. Isso estava escrito. A presidente Dilma, a então presidente Dilma, bateu o pé e exigiu que o Congresso tirasse esse artigo. O Congresso não tirou e ela vetou, e o Congresso não derrubou. Então, hoje, quem deve os 160 milhões aos credores que prestaram serviço à Olimpíada, nada mais é do que o comitê organizador. O governo brasileiro tirou o seu compromisso, a sua responsabilidade, em boa hora. Senão, hoje, quem estaria pagando essa conta seríamos nós, os contribuintes, porque seria dinheiro. Mas, de qualquer forma, se terminar agora a responsabilidade do comitê organizador, e aí? É o que eu digo, é o calote. É o calote consagrado. Porque não compete mais ao governo brasileiro, não há legislação. Sabe quando nós vamos fazer a Olimpíada aqui de novo? Nunca mais vão querer fazer. Até porque, Lisboa, é interessante observar que, a partir do resultado das últimas Olimpíadas, houve um gasto tão exagerado, tão exorbitante, e uma chiadeira, essa expressão tão grande das populações,
para com os gastos que o Comitê Olímpico Internacional está revendo algumas exigências, como do Rio de Janeiro, por exemplo. Nós temos instalações lá fechadas, instalações moderníssimas, com Milionárias. equipamentos, né, maravilhosos, que não foram abertos ao público e muito menos aos atletas. Né? E nós estamos há 2 anos dos próximos Jogos Olímpicos, né, que serão no Japão, né, em Tóquio. E nós estamos com essa realidade aqui no Brasil. Por ocasião da preparação da sede olímpica, transformaram o estádio Célio de Barros, do Rio de Janeiro, um dos mais históricos estádios de atletismo do Brasil, em estacionamento. Aliás, ele foi transformado em estacionamento antes da Olimpíada. Ele foi transformado em estacionamento para a FIFA, lá onde ficavam os carros das autoridades da FIFA por ocasião da Copa do Mundo. Então, o estádio de Remo da Lagoa foi entregue por uma iniciativa privada, por uma empresa estrangeira. Então, aquilo que antes era de uso público, hoje é de uso privado. E aquilo lá era um espaço valioso para os atletas do remo, histórico até o estádio do Remo da Lagoa. E assim sucessivamente. Então foram feitos negócios em nome da Olimpíada, e como não se podia retroceder, porque havia um compromisso do Brasil, e aqui eu volto então a enfatizar, o evento era da cidade do Rio de Janeiro, mas quem dá o aval final era o governo brasileiro. Dava o aval final era o governo brasileiro, com essa ressalva de ter tirado da lei, do ato olímpico, o compromisso de pagar dívida se porventura ocorresse, como de fato ocorreu. Então, esse é um balanço rápido, uma retrospectiva rápida da realidade que foi os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Lembrando que o governador da época está preso. Lembrando que o ex-presidente do Comitê Organizador e do Comitê Olímpico do Brasil foi preso e está com o seu passaporte retido na Polícia Federal, sem poder sair do Brasil, respondendo a um processo enorme, né? O ex-prefeito Eduardo Paes, o atual candidato ao Rio de Janeiro, tem o seu nome citado em investigações da Polícia Federal, ainda não foi chamado e não será agora por ocasião, porque ele também é candidato e deverá ganhar imunidade se porventura vier a vencer essa eleição para governador do estado. Então, várias personalidades envolvidas por ocasião dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro estão envolvidas hoje com casos policiais, respondendo ao processo. São casos de polícia, eminentemente casos de polícia. Né? E lembrando, finalmente, e para não cansar o telespectador, que a Autoridade Pública Olímpica foi um órgão criado para gerenciar a inter-relação desses organismos, Ministério do Esporte pelo governo brasileiro, Prefeitura do Rio de Janeiro, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Comitê Organizador e Comitê Olímpico. Mas a Autoridade Pública Olímpica, a APO, ela tornou-se um cabide de emprego. Eram 460 empregos de contratações temporárias, cujos salários variavam de R$2.000 a R$22.000. Então, o PMDB, à época, no Rio de Janeiro, como no governo do Rio de Janeiro, é que se adonou da Autoridade Pública Olímpica, inchou aquilo lá com assessores que... E virou um instrumento político. Virou um instrumento político, né? E o resultado é que foi uma instituição inoperante que não serviu para nada, a não ser consumir o dinheiro público. Aí que está. Um instrumento político, os políticos envolvidos fazendo seu marketing pessoal, Exatamente. botando dinheiro no bolso, alguns presos, outros não chegaram nem perto, conseguiram se safar, e nós aí, o Brasil passando por caloteiro internacional, e a população nessa penúria que está aí, pelos gastos que vão desde lá até o Mané Garrincha, até outras coisas que aconteceram aqui, para não entrar em detalhes maiores,